Os irmãos abram a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, os versículos de 1 a 11, que será a exposição dessa tarde. Nós vamos orar e rogamos ao Senhor que, por misericórdia e graça, nos dirija nessa exposição, de maneira que o nome dele seja exaltado e a igreja edificada. Romanos capítulo 5, de 1 a 11. Santo e eterno Pai, nós queremos, nesta tarde, rogar ao Senhor a misericórdia do Senhor. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem dirigido todo este culto até o momento. E agora, ó Pai, nós pedimos que teu Filho amado Jesus Cristo, a palavra, o verbo que se fez carne, que ele que está dirigindo este culto seja o pregador dele, que Cristo pregue aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua voz, entender o texto sagrado, que teu Santo Espírito incline o nosso coração diante da presença do Senhor. Ó Deus eterno, que nós possamos ouvir do Senhor e sermos edificados pelo Senhor, e que durante todo este sermão o teu nome seja exaltado, glorificado, que o teu santo povo aqui presente possa ser edificado, sair daqui edificado, que a tua palavra, ó Pai, trate cada coração dentro das necessidades de cada um, aplicando as mais diversas situações que cada irmão aqui vive. E, ó Deus eterno, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, porque o Senhor sabe, ó Pai, que eu sou incompetente, eu não tenho a capacidade para expor a tua palavra com fidelidade. O Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, o Senhor me conhece por inteiro, mas me usa, ó Pai, apesar de mim, para que o teu nome seja honrado. Em nome de Cristo, amém. Romanos capítulo 5, de 1 a 11, eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Depois você completa para mim. Eu estou tomando água com força. Irmãos, nós estamos aqui diante da carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta que alguns teólogos chamam de um manifesto cristão. É um manifesto da liberdade que nós possuímos em Cristo Jesus. Tanto que Calvino escreveu o seguinte: se nós atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. E por isso que William Tyndale disse o seguinte: quanto mais ela, ou seja, a carta aos Romanos for estudada, mais fácil será. E quanto mais mastigada, mais agradável se tornará. É uma carta incrível. É uma carta densa, profunda, em que o apóstolo Paulo põe para nós aqui, expõe a raiz do Evangelho. Ele apresenta o Evangelho com riqueza de detalhes, numa profundidade incrível. A capacidade de Paulo em expor a carta, em desenvolver cada um dos assuntos que ele trata aqui, com a finalidade de, inclusive, ir a Roma, numa oportunidade futura. A gente não sabe ao certo se ele conseguiu realizar essa empreitada de Roma e depois, na verdade, a Espanha, né? Não Roma.
e ele escreve essa carta falando da nossa liberdade em Cristo Jesus. Paulo desenvolve a carta em alguns aspectos e desenvolve falando a respeito da nossa natureza pecaminosa nos primeiros capítulos. Depois ele vai tratar a respeito do evangelho, da justificação pela fé, como sendo o fundamento deste evangelho. A justiça se dá mediante a fé. E depois Paulo também vai tratar questões práticas de como o cristão vive diante dessa nova realidade em Cristo Jesus. Paulo então desenvolve na carta que o homem sem Deus, ele está alienado. O homem nasce alienado, o homem nasce separado de Deus. O homem nasce sem relacionamento com Deus. Ele precisa de uma reconciliação. Aquele bebezinho bonitinho que você vai lá no hospital visitar, você vô, quando seu filho liga falando que o neném nasceu, pois é, aquele menininho nasceu em desarmonia com o Criador. Ele nasceu inimigo de Deus. Não sabe nem falar ainda, mas já é inimigo de Deus por natureza. Ele precisa de um encontro com Cristo para que Cristo o reconcilie com o Pai. Ele precisa de uma transformação, e Paulo trata isso. O homem sem Cristo, ele está alienado, ele está separado de Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Por mais inteligente que ele seja, por mais gente boa que ele seja, sem Cristo, ele está separado de Deus. E é isso que Paulo desenvolve na carta, dizendo que nós somos libertos em Cristo Jesus, graças a essa obra gloriosa de Cristo na cruz do Calvário. Então Paulo vai falar aqui sobre libertação, mas não essa libertação aí pregada pelos neopentecostais. É uma libertação do fato de que nós estávamos debaixo da ira de Deus, e Cristo então nos remove desse lugar. Nós nascemos debaixo dessa ira revelada dos céus sobre a terra, mas Cristo então nos arranca deste estado de ira. É uma carta que foi escrita entre os anos 55 e 58 depois de Cristo. O público-alvo dessa carta são judeus e gentios. Naquela época as igrejas eram divididas assim, grande parte inclusive gentia. E então, por isso que Paulo, lá no capítulo 14, vai falar a respeito de como os gentios e judeus devem conviver nessa caminhada de fé, porque eles vêm de uma cultura diferente, e eles precisam agora aprender a caminhar juntos. O judeu foi criado deixando de comer certas comidas, passando a observar certos dias, e o gentio não viveu dessa forma. E agora como que eles vão caminhar juntos? Por isso que o capítulo 14, Paulo vai traçar a respeito disso. Eu gostaria que você folheasse a carta aos Romanos comigo rapidinho, só para a gente entender o panorama histórico, para a gente então entender o texto que a gente vai expor. Aqui no primeiro capítulo, Paulo se apresenta, é uma apresentação um pouco mais robusta do que as demais. Depois Paulo desenvolve de que a justiça de Deus se dá por intermédio da fé, e a partir do versículo 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade dos homens. E aí, a partir do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo diz: judeus não são melhores que os gentios, porque nasceram ouvindo a Torá desde pequeno. Eles não são melhores. Judeus e gentios são pecadores miseráveis que carecem da graça de Deus. Ambos. Não há nenhum justo. Paulo fala isso no versículo 10 do capítulo 3. Quando chega no capítulo 4, Paulo traz a figura de Abraão. E o judeu tinha esse apego ao fato de ser descendente de Abraão. E agora Paulo, na sua carta, diz o seguinte: você que nasceu da descendência de Abraão, saiba de uma coisa: a descendência que Deus disse no Antigo Testamento não tem a ver com uma questão biológica, genética. A descendência abraâmica é uma descendência da fé. Por isso que lá no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que nem todo de Israel é de fato israelita, porque os verdadeiros israelitas é o israelita da fé, não porque nasceu da descendência de Abraão. E aí no capítulo 4, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé e não por obras. E esse Abraão é pai não só dos judeus, como também dos gentios. Ele fala
no capítulo 4, que Abraão é pai dos circuncisos e pai também dos incircuncisos, ou seja, dos gentios e dos judeus. Chega no capítulo 5, ele expõe a respeito da justificação pela fé, apresenta a partir do versículo 12 o fato de que todos aqueles que nascem, naturalmente, nascem debaixo da cabeça, tendo como cabeça Adão, e todos aqueles que nascem debaixo de Adão, nascem fora do jardim, nascem sem relacionamento com o Criador, e por isso precisam nascer de novo, e agora estarem debaixo de um novo cabeça, que é o segundo Adão, Cristo. Paulo no capítulo 6 diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não se entregam ao pecado, porque muitas vezes as pessoas poderiam pensar o seguinte: bom, já que eu sou salvo pela fé, pela graça, mediante a fé, não preciso fazer nada a respeito disso, logo eu posso viver de qualquer jeito. Paulo chega no capítulo 6 e diz: não é bem assim que funciona. Uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você é nova criatura, você é filho de Deus, você deve viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. No capítulo 7, capítulo 8, Paulo vai falar a respeito do fato que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei é aquela que revela a nossa natureza pecaminosa, mas em Cristo Jesus nós encontramos a redenção. O capítulo 9, Paulo continua falando a respeito da soberania de Deus, da eleição, então todos os fundamentos relacionados ao Evangelho, fala a respeito de que nós devemos confessar Cristo como nosso Senhor, para que nós possamos obter a salvação é tão somente pela confissão. No capítulo 11 ele diz que gentios são enxertados na oliveira, na videira, então gentios fazem parte da comunidade da fé, e Paulo finaliza essa parte doutrinária, dos versículos 33 a 36, falando aquela doxologia, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, fechando a parte doutrinária, onde ele tratou vários assuntos. Chega no capítulo 12, 13, 14 e 15, Paulo vai falar a respeito da nossa vida prática. O que tem a ver eleição, predestinação, justificação pela fé, nascer de novo, estar enxertado na videira? O que isso tem a ver na minha vida no dia a dia? Paulo então desenvolve a partir do capítulo 12, como então nós vivemos. Esse texto que nós acabamos de ler, capítulo 5, de 1 a 11, ele é, digamos que, o centro da carta, que é a justificação pela fé. Paulo então vai tratar esse principal assunto, que é a justiça que se dá mediante a fé. Paulo diz que não há justo, ninguém é justo. E o que significa essa justificação que Paulo trata aqui no capítulo 5? Ele vai falar que o homem só pode se tornar justo diante de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mas como isso se dá? Como é que isso funciona? Como é que um homem que nasce pecador pode ser declarado justo? Seria Deus injusto ao fazer isso? Como que Deus vai pegar um homem e uma mulher que nasceram pecadores, viveram aí 30, 40, 50 anos, uma vida de pecado, e do nada Deus decide: não, a partir de hoje você já não é mais pecador, você é justo. Eu vou me esquecer de tudo que você fez, vou jogar para debaixo do tapete. Às vezes a gente pega aquele texto no Antigo Testamento que diz que vai lançar os nossos pecados no mais profundo esquecimento, acha que é tipo assim: Deus sofre amnésia, né? Deus olha para mim e fala assim: ele não pecou não, nunca pecou na vida desse menino, é justo. Não é isso que funciona. Paulo vai tratar isso no capítulo, e nós vamos ver que essa reconciliação é necessária através dessa justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Então o assunto dos versículos 1 a 11 é reconciliação. E essa reconciliação se dá mediante a justificação. Mas o que é essa justificação? É o que a gente vai tratar no texto. Primeiro os versículos 1 e 2, onde Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa justificação? Lá no capítulo 3, versículo 9, Paulo disse que não existe nenhum justo. Como que isso se dá? Como que uma pessoa pode ser tornada justa? A partir da prática da lei? Ou seja, a partir do momento em que ela decide viver uma vida correta,
Não, a partir de hoje eu vou obedecer os mandamentos de Deus, eu vou confessar os meus pecados, e agora eu vou praticar somente aquilo que honra o Senhor. É assim que se dá a justificação? Paulo vai falar no capítulo 3, versículo 20, que a justificação não vem pelas obras. Então não tem condições de, pelas obras da lei, alguém ser justo diante de Deus. Porque ninguém vai conseguir viver a vida perfeita que Deus requer. Porque a gente precisa se lembrar que Deus não exige de mim, de você, 10% de cumprimento da lei. Nem 50%. Nem 95%. Nem 99,9%. Ele exige 100%. E a pergunta que eu faço para você, e eu sei a sua resposta: você tem condições de cumprir 100% a lei de Deus? Você não tem. Então, se você não tem condições de cumprir a lei de Deus 100%, e Deus não se relaciona com pecadores, porque pecadores nascem inimigos dele, então você vai para o inferno. Você vai para o inferno porque você não é perfeito, e Deus não se relaciona com pecadores. Não existe harmonia entre a luz e as trevas. Deus é puro, santo. Como é que Ele vai se relacionar com alguém miserável igual a você? É preciso realizar uma obra sobrenatural para que Ele tenha condições de se relacionar com você. E aí, lá no capítulo 2 da primeira carta de João, João diz que Jesus é o justo de Deus. De acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que Jesus é aquele que viveu sem pecado. Então, ou seja, a Escritura narra a história de um único homem que viveu toda a sua vida sem pecar: Cristo. Eu acho muito interessante porque a Escritura, ela não esconde o pecado dos servos de Deus. Você conhece muito bem a história de Davi, a história de Salomão, e a história de tantos homens, Abraão, o pai da fé. Você conhece a história dessas pessoas? Foram pessoas íntegras na sua totalidade, perfeitas? Claro que não. Todos eles são péssimos exemplos em alguma área. Mas a Escritura narra um homem que nunca pecou. E esse alguém é Cristo Jesus. Então, como pecadores podem se tornar justos? Através desse justo que a Escritura apresenta. Através de Cristo Jesus. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, para a gente poder entender essa linguagem de Paulo aqui, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento. Quando Deus estipulou a lei mosaica, quando Ele deu as leis para Moisés em relação ao culto, Ele disse que o povo de Israel deveria levar até o templo animais para serem mortos, e aqueles animais, quando mortos, o sangue deles deveriam ser aspergidos sobre aqueles que os levavam lá. Então, se eu cometia algum pecado, eu pegaria ali uma ovelha, um cordeiro, pegaria aquele cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, levaria até o tabernáculo, chegaria lá, os levitas iriam preparar aquele cordeiro, o sacerdote ia matar aquele cordeiro, ia pegar o sangue daquele cordeiro e aspergir sobre mim. Só que antes disso, o sacerdote faria uma oração, uma espécie de transportar os pecados daquela pessoa para aquele animal. Então, a partir do momento que ele transportava ritualmente os pecados daquela pessoa para aquele animal, agora quem era culpado daqueles pecados era o animal, porque foi arrancado os pecados da culpa, a culpa daquela pessoa foi arrancada e foi colocada sobre aquele animal, e agora aquele animal deveria morrer. Quando aquele animal morre, o sangue do animal é aspergido sobre aquela pessoa. Mas por quê? Porque aquele animal não tinha culpa nenhuma. O que foi lançado sobre ele foi culpa de outra pessoa. Ele era perfeito, sem defeito. Então o sangue daquele cordeiro era aspergido sobre aquela pessoa. E ritualmente falando, aquela pessoa era perdoada. Mas nós lemos o capítulo 9 de Hebreus, na liturgia, dizendo que sangue de animais não podem purificar pecados. Aí você deve se perguntar assim: então ninguém foi perdoado no Antigo Testamento? Foi, confiando no sacrifício daquele que os animais representavam, confiando na obra daquele que viria.
A salvação no Antigo Testamento nunca foi por obras. A salvação no Antigo Testamento também foi por fé. Abraão não é o pai da fé? Abraão não foi justificado pela fé? Abraão não foi justificado por aquilo que fez. Ele foi justificado porque ele acreditou em Deus. E porque ele acreditou em Deus, porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi justificado. Então, à luz do que o apóstolo Paulo está tratando aqui para nós, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos justificados porque Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o Cordeiro que Deus preparou para morrer, e de acordo com Hebreus capítulo 9, ele morreu uma vez por todas. Ele não continua morrendo. No dia da expiação, o sacerdote tinha que entrar todo ano no Santo dos Santos para realizar o sacrifício em prol do povo. Mas agora não precisa mais. Cristo sobe no madeiro e ele verte o seu sangue na cruz. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eu deposito a minha fé naquele Cordeiro providenciado por Deus, eu então sou justificado, porque sobre ele foi depositado todos os meus pecados e sobre mim foi depositada a sua justiça. Então a justificação não é que eu me torno justo pelos meus atos. A justificação é que eu sou declarado justo por causa da justiça de Cristo. Porque Ele nunca pecou, porque Ele é o justo de Deus, eu agora sou declarado justo, porque Ele é inocente. E Ele levou sobre si todos os meus pecados. Ele carregou sobre si tudo aquilo que eu fiz contrário à palavra do Senhor. Então, essa mentira que você conta, ela já foi paga, porque você tinha que morrer por ela, por causa dela. Essa mentira aí deveria te matar. Você lembra de Ananias e Safira? Eles não morreram? É o único caso nas Escrituras de pessoas morrendo no culto. E um dia a gente estava conversando no seminário, quando eu estava lá no seminário ainda, por que hoje em dia a gente não morre no culto mais, né? Antigamente o povo morria na hora do culto, porque não estava, né, a vida não estava de acordo, etc, então a pessoa morria. Aí nós paramos para estudar as Escrituras, conversando com o pastor, e aí que os cabelos da cabeça se arrepiaram mesmo. Porque nós chegamos à conclusão de que hoje a morte ela é muito mais profunda do que simplesmente parar de viver. Tem muita gente hoje morta espiritualmente dentro da igreja. Muita gente morta. Só não caiu, mas está morta. A morte ganha um outro plano, muito mais profundo do que simplesmente parar de viver. Essa justificação, então, que Paulo traz para nós aqui, Lutero chamou de troca maravilhosa. Cristo pega toda a nossa conta e deposita nas costas dele. A sua mentira, a sua imoralidade, a sua amargura, o seu ódio, a sua ira, a sua blasfêmia, o seu insulto, a sua ansiedade, o seu ódio por alguém, a sua dificuldade de relacionamento com alguém, os seus pensamentos perversos, o seu coração duro, tudo isso já foi pago na cruz. Ou você acha que Deus vai fazer vista grossa com tudo que você fez e ainda vai fazer? Não. Foi tudo pago. A diferença é que você não vai passar a eternidade no inferno, porque Cristo já subiu no madeiro e sofreu este inferno no seu lugar. Cristo foi até o madeiro e recebeu a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E quando ele recebeu a ira de Deus sobre si, por causa dos nossos pecados, a justiça dele é entregue a nós. É como se ele limpasse a nossa conta e colocasse no lugar aquilo que ele tem.
A nossa conta estava no negativo, estava no vermelho. E Cristo toma a nossa conta, paga. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses dizendo que o escrito de dívida foi cravado na cruz. E quando ele ressurge dos mortos, nós temos garantia da nossa justificação. E por que nós somos justificados? Porque ele nunca pecou. Então aquele que nunca pecou, nos dá a sua vida sem pecado. E você tem a vida de Cristo sem pecado imputada sobre você. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê pecadores, Ele vê pecadores que foram justificados. Pecadores que agora têm a justiça de Cristo na sua conta. Então Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, não pelas obras, temos paz com Deus. Agora você tem relacionamento com o Senhor. Paz aqui não é paz de espírito. Justificados, pois, mediante a fé. Agora eu estou em paz. No sentido de não tenho nenhuma dor de cabeça mais. Não, paz aqui é, você tem relacionamento com Deus. Porque você nasceu inimigo, você nasceu longe de Deus, você nasceu rebelde contra Deus, e você precisava dessa transformação, e Cristo te transformou lá na cruz, quando Ele assumiu os seus pecados. A partir do momento que Cristo foi morto no nosso lugar, eu e você tivemos acesso a Deus de novo. Lembre que nós estávamos fora do jardim, nós fomos expulsos do jardim, e a gente só voltou porque Cristo assumiu o nosso lugar e nos trouxe de volta. Essa reconciliação se dá via Cristo Jesus, e não de acordo com as nossas obras, com os nossos atos. Porque o versículo 2 diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Ou seja, a nossa firmeza, a nossa segurança, o nosso acesso não se dá por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Cristo fez, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa última expressão aqui do apóstolo Paulo diz respeito ao fato de que nós estamos num processo de transformação. Nós ansiamos pelo dia que nós seremos perfeitos como Cristo é. Olha o que disse lá em João, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É bem da verdade que eu e você continuamos pecadores, justos, mas pecadores, mas justos. Mas chegará o dia em que você não vai pecar mais. E é por isso que Paulo está dizendo aqui, e gloriamo-nos na esperança, na expectativa da glória de Deus. Nos gloriamos no fato de que um dia nós não mais seremos pecadores. Você nunca mais vai mentir, você nunca mais vai ter um pensamento imoral, você nunca mais vai maltratar ninguém, porque Cristo há de ser formado completamente em você. Então, irmãos, eu tiro aqui algumas aplicações até agora desse texto, e a primeira delas é de que a gente precisa tomar cuidado, porque qualquer tentativa da gente se justificar diante de Deus é negar o Evangelho. Tem muita gente tentando se justificar diante de Deus através da sua vida santa. Acha que Deus vai me ver lá de cima, fala assim, poxa, mas o Arthur, né, tem uma linguagem saudável, procura se desviar do mal, é uma pessoa certinha, direita e tal, não se desvia nem para um lado. De vez em quando ele dá umas desinclinadas assim, mas ele volta. Então eu estou vendo que o Arthur é alguém que merece ser meu filho. Você está negando o Evangelho. Você está cuspindo na cruz de Cristo. Você está dizendo assim, não preciso do Senhor não. Não tem aquela pessoa orgulhosa que não está aguentando a carregar um peso, e você oferece para ajudar, e ela fala assim, não, pode deixar que eu aguento. É porque ela não quer reconhecer que ela não consegue, ela não quer ajuda. Assim é a gente. Deus disponibilizou tudo, não é um pedaço, não é uma parte, tudo que é necessário para a nossa salvação. O que a gente faz? Não, pode deixar que eu resolvo sozinho, pode deixar que eu corro atrás.
pode deixar que eu me justifico. E você tenta se justificar quando você procura viver uma vida santa para ser visto por Deus. Para que Deus olhe para você com um olhar de pai. Não, Ele vai olhar para mim porque eu vivo diferente dos demais. Então toma cuidado, porque isso é negar o Evangelho. Outra coisa que a gente precisa aprender com base nesse texto é que não somos abençoados por Deus por causa da nossa obediência, mas por causa da obediência de Cristo. Muitos pais, e eu já falei muito nisso, e olha que os meninos ainda desse tamanhozinho, hein? Muitos pais erram com seus filhos ensinando salvação por obras. Você fala assim, mas como assim? Eu vou te explicar. Fulano, se você não guardar esses brinquedos, você não vai jogar videogame. Fulano, se você não tomar banho, você não vai fazer isso. Beltrano, se você não comer esse prato de comida todo, você não vai na casa do seu primo. O que você está ensinando com o seu filho? Que se ele fizer, ele ganha. E aí o menino cresce e o relacionamento com Deus é assim. Se eu faço, Deus dá. Então, se eu vivo uma vida certinha, Deus tem que dar. Só que aí quando Deus não dá, o que Ele faz? Sai da igreja. Porque ele foi ensinado que Deus tem que dar. Ele foi ensinado que Deus tem que cuidar dele. Porque ele foi obediente. Então toma cuidado para você não vincular as bênçãos que Deus tem te dado à sua obediência. Porque Ele te dá apesar de você. Às vezes nós temos essa tendência de vincular as coisas. E saímos como muitos aí fora têm pregado. O que, por exemplo, os neopentecostais têm feito? Se você está vivendo o problema que você está vivendo dentro da sua casa, se a sua empresa não prospera, se a saúde não existe dentro da sua casa, é porque você não é dizimista. Porque se você for dizimista, tudo vai acontecer. Isso é meritocracia. Isso é salvação por obras. Isso é salvação por obediência. E não por aquilo que a palavra de Deus diz, que é por graça, não é por merecimento. Nós obedecemos a Deus porque nós somos filhos, não porque a gente tem que obedecer para receber alguma coisa. Pensa no outro caso de criança. Você chega na sala, está aquela bagunça, fala assim, fulano, guarda o carrinho. Aí você vai lá para a cozinha, para limpar a cozinha. Daqui a pouco chega um menino lá e fala assim, pai, vem cá, corre aqui. Aí você chega lá, ele não guardou só o carrinho, ele guardou o carrinho, ele guardou o joguinho de dama, ele guardou a bola, ele guardou tudo, ele fez aquela limpeza na casa e a sala está um brilho. Aí, pai, o que você automaticamente fala com ele? Meu filho, meus parabéns, obrigado por isso que você fez. Isso é bênção. Às vezes a gente faz assim com Deus. A gente faz tudo direitinho, vira para ele e fala assim, e aí, Senhor, o que o senhor acha? Aí Deus fala assim, você não fez mais do que sua obrigação. Você não fez mais do que você tinha que fazer. Aí Deus fala, não tomarás, não terás outros deuses diante de mim. Aí você vira para ele e fala assim, Senhor, nunca me prostrei a nenhum Deus. Aí ele, pois é, mas eu falei que não era para prostrar. Não adulterarás, Senhor, nunca adulterei. Ué, mas eu falei que não era para adulterar, ué, você não fez nada do que obrigação. Não furtarás, Senhor, nunca tomei nada de ninguém. Você não fez mais do que sua obrigação. Porque como filho você tem que obedecer. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. Às vezes a gente acha que porque a gente já cresceu muito na fé cristã, nós já estamos aí há 20, 30 anos na caminhada cristã, a gente acha que a gente não precisa crescer. Só que todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos crescer na caminhada cristã, aprendendo mais a respeito do Evangelho. Agora, dos versículos 3 a 5, Paulo diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo afirma nesses versículos 3 a 5 que a gente não só se regozija, se deleita em Deus pela salvação
lá no Calvário, como pela salvação no presente. Você sabia que à luz das Escrituras a redenção ela é dividida em 3 partes? Você foi redimido, você está sendo redimido e você será redimido. Você foi redimido porque Cristo Jesus foi na cruz do Calvário e já pagou tudo o que você fez. Os pecados que você já cometeu, o que está cometendo e o que vai cometer ainda. Cristo já foi lá e pagou tudo. Então, nesse sentido, você já está comprado. Mas você foi um redimido, perdoado, que ainda peca. Então, a redenção ainda existe nesse período da história. Porque você agora está sendo formatado à imagem de Cristo Jesus. Porque a redenção é fazer com que você que nasceu pecador, não seja pecador mais. Então você foi salvo da condenação do pecado lá na cruz. E agora você está sendo salvo do poder do pecado. Paulo diz no capítulo 8, aqui de Romanos, no versículo 29, que nós fomos predestinados para sermos conformados à imagem de Cristo. Então você precisa, todos os dias, crescer em Cristo e perder o seu eu. Você se lembra do que Jesus disse lá em Marcos capítulo 8, versículo 34? Aquele que quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Você se lembra disso quando você decidiu caminhar com Cristo? Que você decidiu morrer? Então você tem que morrer todo dia. Não existe espaço para Arthur e Cristo na mesma pessoa. Não existe espaço para Arthur e Cristo no mesmo corpo. Ou eu sou tomado por Cristo, ou eu sou tomado por mim. Então esse processo de redenção que acontece aqui, é um processo onde Cristo vai crescendo em nós, e o nosso eu vai sendo mortificado. E qual é uma das formas que Deus realiza para mortificar o meu eu? Tribulação. Porque na tribulação você aprende perseverança, experiência e esperança. Conforme o texto aqui que nós acabamos de ler. A partir do momento que Deus te coloca em situações difíceis de tribulação, você tem que olhar, conforme o que Paulo diz, gloriar não só lá na cruz de Cristo, olhar para a cruz de Cristo e se gloriar no fato de que Cristo verteu o sangue para a sua justificação, mas você tem que se lembrar que neste exato momento você está também num processo de redenção. Num processo de redenção onde menos de você vai ficar e mais de Cristo vai tomar conta de você. Por isso que lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então o que Paulo está dizendo aqui, junto com Tiago? Não se glorie apenas no passado, mas se glorie também no presente, porque Deus está te formatando, Deus está te transformando, Deus está te moldando à imagem de Cristo. Você está aprendendo pela tribulação, perseverança, experiência e esperança. O que disse Jeremias lá em Lamentações? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor. E quando que Jeremias disse isso? Jeremias disse isso em que contexto? Quando Israel estava debaixo de sufoco. Israel estava cercada. Me desculpe a expressão, o pau estava quebrando. E aí Jeremias fala o quê? Quero trazer às memórias o que me pode dar esperança. Deus é misericordioso com o seu povo. Vai sobrar um remanescente. Deus é fiel, não vai descartar Israel. Israel vai sofrer com força, mas não vai ser rejeitada. Então o que nós aprendemos com esse texto 3 a 5 aqui? A olhar para as experiências que nós vivemos no presente,
olhar para as aflições que nós sofremos e entender que essas aflições, elas contribuem para a nossa salvação. A nossa salvação no sentido de nos moldar à imagem de Cristo. Só que, via de regra, o que a gente faz no momento de tribulação? Via de regra, a gente murmura. Via de regra, nós temos dois grupos no período de tribulação: os vitimistas e os rebeldes. Quando a situação aperta, quando o cerco se fecha, a gente começa a dizer: eu não sei o que eu fiz para passar por tudo isso. A gente vai junto com Jó, né? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu fiz. Nossa, eu sempre fui uma pessoa correta, nunca faltei um culto na igreja, entrego o meu dízimo todo mês, eu sou uma pessoa certa, procuro me desviar do mal, etc, etc, etc. Não sei por que Deus fez isso comigo, e vai para o canto chorar e se fazer de vítima. E tem um outro grupo, que é o grupo que é igual aquela criança que vai no supermercado. Eu estou gostando de dar exemplo de criança hoje, né? É porque vira pai e começa a falar de criança. Aquela criança que chega no supermercado e fala assim: pai, quero chocolate. O pai fala assim: não. Ela vai e faz o quê? Se joga no chão, começa a se espernear. Aí, ela não só faz aquela bagunça toda, como ela levanta, começa a pegar as coisas que estão dentro do carrinho e jogar no chão. Ou então ainda vai pelas prateleiras do supermercado, derrubando que tudo está lá. Porque ela está com raiva. Porque o que ela pediu, ela não foi atendida. Só que nesse processo todo, ela está sendo envergonhada, porque está todo mundo passando e olhando para ela, no chão se esperneando. Uns passam rindo, outros passam e tentam ajudar o pai, né? A mãe: meu filho, faz isso não, isso é feio. Outros passam e faz vista grossa, mas a bem da verdade é que, além da criança, o pai está sendo envergonhado. Às vezes nós envergonhamos o nosso pai no momento de prova, porque a gente se rebela, ou a gente se vitimiza, ou a gente cai na murmuração, quando na verdade o que o apóstolo Paulo fala aqui é: nos gloriemos nas tribulações. Olha a tribulação como uma oportunidade de crescimento, de ter o seu eu morto e Cristo vivendo em você. Olha para a tribulação como uma oportunidade onde você poderia reagir de uma forma e você reage de outra. É uma maneira de Deus moldar o seu caráter. Do mesmo jeito que Cristo foi moído e Ele é chamado de o servo sofredor, se você é discípulo do servo sofredor, você quer ter uma vida boa? Se eu sou discípulo do servo sofredor, é claro que eu vou passar por momentos de lutas. Isso faz parte do processo de transformar o meu ser. E a gente precisa se lembrar do que disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus te deu a salvação, se Deus te salvou, se Deus te transformou, se Deus te fez filho dele, se Deus te fez uma nova criatura, se Deus te fez participar de um povo chamado igreja, que é o único povo que vai viver com ele pelos séculos dos séculos, você acha que Deus não é suficiente para cuidar de você nessa jornada aqui? Você acha que Ele não é capaz? Você acha que tudo aqui acontece por acaso? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Ele não faz nada pela metade. Agora os versículos 6 a 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então a primeira coisa, versículo 1 e 2, Paulo diz que nós devemos nos gloriar no fato de que nós temos a redenção lá na cruz do Calvário. Nos versículos 3 a 5, nós temos a redenção hoje, onde nós estamos sendo redimidos, onde Cristo está vivendo em nós, habitando em nós mais fortemente. E a partir do versículo 6 até o versículo 11, Paulo diz: e nós também nos gloriamos no fato de que nós seremos salvos no dia da ira de Deus. É a segurança da salvação do futuro. Paulo diz nos versículos 6 a 11, que Deus morreu por pecadores, não por justos. Tanto que Paulo fala assim: talvez alguém se animaria a morrer por um justo. Por um justo, talvez alguém até se animaria, né? Vendo que a pessoa nunca cometeu nenhum pecado. Mas Deus morre por pecadores. Cristo decidiu se unir a um povo imundo, maldito, amaldiçoado, perverso. Sabe o que é a noiva de Cristo? A noiva de Cristo é a igreja, não é? Você sabia que a igreja é a noiva mais feia da face da terra? A noiva de Cristo, ela é horrorosa. Ela é composta de miseráveis pecadores. Ela é composta de gente que não presta. Ela é composta de gente que não sabe o que fala. Ela é composta de gente que não tem sabedoria no falar, sabedoria no olhar, sabedoria no agir. Ela é composta de gente hipócrita. Ela é composta de gente mentirosa. Ela é composta de gente imoral. Ela é composta de gente que está apegada à idolatria. Essa é a igreja de Cristo. Um povo que não presta. E eu estou amparado no quê? Em Efésios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 29, quando Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar os fortes. Você acha que quem são as coisas loucas aqui? É nós. As coisas fracas, quem são os fraquinhos aqui do texto? Nós. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, a gente. As desprezadas, é nós mesmos. E aquelas que não são, você não é. Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você não é bom. Aí Paulo, lá em Efésios capítulo 5, de 25 a 27, fala assim: Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas isso aqui vai acontecer quando? Em novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 19, as bodas do Cordeiro. A igreja vai ser santa e sem defeito, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, gloriosa, lá em novos céus e nova terra. Aqui ainda continuam sendo pecadores. Arthur, mas nós fomos salvos em Cristo Jesus. É verdade, eu não estou negando isso. Nós temos a habitação do Espírito Santo de Deus. É verdade, eu não estou negando isso. Nós somos a igreja, o povo eleito de Deus. É verdade, eu também não estou negando isso. Eu só estou dizendo que a gente ainda não presta. Por isso que todo dia eu e você pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Por isso que todo culto a gente se arrepende pelos nossos pecados, porque a gente ainda continua pecando.
mas haverá um dia em que a gente não vai pecar mais. E a nossa esperança, à luz dos versículos 6 a 11, é que um dia, aquele que nos redimiu lá na cruz do Calvário, aquele que verteu o seu sangue por nós, vai nos salvar quando Deus enviar a sua santa ira sobre este mundo. E Deus disponibilizou a única arca capaz de nos salvar da sua ira: Cristo. E por isso que eu e você podemos nos gloriar. Eu fui salvo. Eu fui salvo por Cristo Jesus. Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então você que se arrependeu dos seus pecados, você que creu em Cristo Jesus, você que é nova criatura, você que creu que Cristo Jesus foi lá na cruz e pagou pelos seus pecados, saiba que você está guardado para estar com Ele pelos séculos dos séculos. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está seguro, é isso que Paulo está falando dos versículos 6 a 11. Nós temos segurança de que no último dia nós seremos salvos da ira. Quando Deus enviar a sua ira do mais altos céus, nós não estaremos entre aqueles que serão consumidos pelo cálice da ira de Deus, porque Cristo já bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Cristo já sofreu no nosso lugar. Cristo verteu o seu sangue por isso. Irmãos, quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus. E porque nós somos reconciliados com Deus, nós temos um novo jeito de viver. A nossa reconciliação, ela nos dá garantia de salvação. E por isso que eu e você não precisamos temer o inferno. Você nunca vai experimentar o inferno. Você não sabe nem o que é o inferno, você nunca vai saber. Cristo sofreu o inferno no seu lugar. Inferno não é necessariamente um lugar, é um estado. É por isso que nenhuma série, nenhum filme vai conseguir retratar o que Cristo sofreu na cruz. Porque ninguém consegue retratar a ira de Deus sendo lançada sobre um homem. Porque aquela crucificação, até mesmo aquela crucificação do último filme que lançaram aí, Paixão de Cristo, você tem competência de passar por ela. Qualquer um aqui sobe naquele madeiro e morre daquele jeito. Qualquer um aqui. Se for só aquilo lá, qualquer um. Tomar uma chicotada e uns cravos na mão, qualquer um aqui consegue passar. Pode até dar umas desmaiadas, mas vai conseguir. Agora sofreu o cálice da ira de Deus. Ele sofreu para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos reconciliados. A gente só é filho de Deus porque Ele nos reconciliou com Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Você está seguro? E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você creu em Cristo verdadeiramente? Há muitas pessoas que às vezes estão na igreja, domingo após domingo, semana após semana, mas elas ainda não entenderam o Evangelho. E eu preciso perguntar para você: você entendeu o Evangelho? Você entendeu que você é um perverso, um imoral? Alguém que está no fundo do poço, que não tem condições de resolver nada da sua vida? Você sabe que pelas suas próprias forças você vai para o inferno? E você já abriu mão de tudo isso, reconheceu a sua miséria e abraçou Cristo como seu Senhor e Salvador pela fé, e confiou nele verdadeiramente, exclusivamente nele, e sabe que você já estará em novos céus e nova terra, não por aquilo que você tem feito, mas por aquilo que Cristo fez. Você já tomou essa decisão? Porque se você não tomou essa decisão, você não entendeu o Evangelho. Se você ainda está tentando viver o cristianismo pelas suas próprias pernas, você não entendeu o Evangelho. O cristianismo se dá pela fé. Eu gostaria de concluir dizendo que a morte de Cristo, ela foi completamente necessária para a nossa salvação,
Por isso Satanás procurou atrapalhar o caminho de Cristo para a cruz. Na cruz, Jesus pisou na cabeça da serpente e venceu a morte. Na cruz, Cristo nos reconciliou com Deus e nos deu garantia de vida eterna. Sendo assim, o diabo não pode nos separar do amor de Deus, a morte não tem a palavra final, nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo de toda a herança que Cristo conquistou na cruz. Tudo isso por obra dele, e por isso nós exaltamos o nome dele. Que Deus nos abençoe.